Olá, divinas! Bem-vindas a mais um vídeo aqui no meu canal. E o vídeo de hoje não vai ser para todo mundo. É um vídeo para aquelas pessoas que querem saber como é que eu posso ficar bem sem a minha chama gêmea. Por qualquer razão que seja, pra mim não importa. Se você quer, se você não quer, se você pode, se você não pode, se existe uma força maior que tá impedindo essa união física acontecer ou não, pra mim não interessa. Se você tá nessa situação, esse vídeo é pra você. E se você não tá, se você quer ficar com a sua chama gêmea, se você acha que não, tem que ficar com gêmea, tudo quanto é custo e blá, 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 esse vídeo não é pra você. Vai embora, vai procurar sua tribo, vai procurar sua mentora. Esse vídeo, esse conteúdo, esse canal não é pra você, então não vem me encher o saco. Agora, se você tá procurando isso, se você tá procurando finalmente encontrar paz dentro dessa jornada, com certeza esse vídeo é pra você, esse vídeo é pra você. Eu sou a sua mentora e eu vou conseguir te proporcionar aí o que você precisa pra finalmente ficar bem. Então, eu te convido a assistir esse vídeo até o final. Eu sou Gabi Vieira, eu sou professora e mentora de divinas femininas e relacionamentos de alma. E eu tô aqui para te ajudar a se tornar uma mulher sagrada, altamente madura emocionalmente, mentalmente e espiritualmente, pronta para atrair e viver uma relação sagrada. Se é isso que você tá buscando, então eu te convido para se inscrever aqui no meu canal, já curtir esse vídeo, compartilhar para uma amiga e ficar aqui até o final. Eu falei que esse vídeo não é para todo mundo, porque não é todo mundo que tá buscando isso, né? Então assim, tem gente que tá em momentos diferentes da jornada, querendo coisas diferentes na jornada, e eu não tô aqui para te julgar em relação ao quais são os seus objetivos e quais são os seus desejos. Eu acredito que a gente tem liberdade, né? Então tem muito essa pergunta também assim, Gabi, a gente tem livre-arbítrio dentro dessa jornada? Eu vou falar assim pra você, sim e não. A gente tem livre-arbítrio no sentido de poder sim escolher se a gente quer ficar com a nossa chama gêmea ou não. Eu sei disso, porque eu tive esse poder de escolha. E depois eu tive acesso, né, junto com os meus registros arcásticos, que eu tenho esse poder de escolha. Eu posso decidir se eu fico ou não com a minha chama gêmea, de acordo com o que eu vejo que é melhor na realidade, no mundo real, né? Não na 5D, não nos seus pensamentos, nos seus sonhos, mas na realidade eu posso ver se aquele relacionamento é uma relação que vai ser sagrada, que vai ser um relacionamento que realmente vai me levar pra cima, que vai me levar pra frente, que vai me agregar, que vai ser harmonioso, que vai me aproximar de Deus ou não. A gente precisa entender isso. Relação de chama gêmea, antes de mais nada, é uma conexão espiritual. E a gente precisa fazer essa diferença, por quê? Porque você não vai parar de ter essa conexão com o seu gêmeo, independente de você decidir ficar com ele ou não, mas você não é obrigada a ter um relacionamento com ele caso você não queira, só porque essa conexão existe, entende? Então, se você percebe que o seu gêmeo ele é muito imaturo, que ele não despertou, que ele tem valores, desejos que não combinam com os seus, se ele tá muito inconsciente, muito ferido, estar com ele te machuca muito. Se você percebeu que, ou às vezes, né, o gêmeo tá numa outra relação, às vezes você tá num outro relacionamento e não necessariamente você quer terminar o seu relacionamento. Às vezes, simplesmente, a sua chama gêmea, ela não pode estar presente fisicamente, às vezes, né, infelizmente, ela pode ter falecido, ou ela pode estar num outro canto do mundo, enfim. Independente de qual seja a razão do porquê essa relação no mundo físico não dá certo, você não precisa acreditar que você vai viver para sempre na infelicidade, ou de que você só vai conseguir evoluir espiritualmente, entrar em fusão, ascender com a sua chama gêmea. Eu não acredito nisso porque eu não vivo nisso.
Eu já estive em união com a minha chama gêmea por muitos anos. E eu não tô falando essa uniãozinha que você encontra de algumas pessoas por aí que falam sobre chama gêmea, que é uma união onde você é amante do seu gêmeo, uma união onde você é amiga do seu gêmeo, uma união onde você é a segunda opção do seu gêmeo, onde o seu gêmeo chega, faz o que ele quiser e vai embora. Não é essa união que eu vivi. Eu vivi uma relação séria, eu conheci parente, eu quase casei com a minha chama gêmea e a gente precisou se separar para que cada um conseguisse despertar e fazer o teu próprio processo de evolução. Graças a Deus eu passei pela separação e sim, graças a Deus eu passei pela separação. Hoje em dia eu olho e eu agradeço muito, porque se eu não tivesse passado pela separação e por toda a dor que eu passei na minha jornada, eu não estaria aqui, eu não teria o conhecimento que eu tenho, eu não seria a mulher que eu sou. Eu era muito imatura, gente. Eu aceitava coisas que eu não deveria aceitar. Eu sofria por coisas que eu não deveria sofrer. Eu tava até conversando com umas mentoradas hoje, que elas estavam dando feedback, né, sobre como o pilar da cura das raízes, as feridas emocionais, ajudaram ela a conseguir sair desse estado de reatividade com a chama gêmea. Então você já passou por isso, né? Então assim, o seu gêmeo, ele manda uma mensagem e aí ele some, e aí você já fica toda reativa, toda sofrendo, toda, ai meu Deus, por que isso tá acontecendo? Blá, 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 blá. Se isso aconteceu com você, é porque a sua ferida emocional, ela tá ali muito aflita. Então, gente, eu fazia um inferno na minha vida, fazia um inferno na vida do meu gêmeo, porque eu era uma mulher extremamente imatura. Eu não sabia viver uma relação sagrada. Eu não sabia ser amada e amar. Eu não sabia dar espaço para o divino masculino crescer, evoluir, se desenvolver, amadurecer, me proporcionar as coisas que eu preciso. E foi graças à separação que eu consegui me tornar a mulher que eu vim me tornar, que eu consegui me alinhar com o meu propósito de alma e trabalhar com algo que realmente a minha alma tem satisfação e que, graças a Deus, me traz muita abundância, e também conseguir atrair e viver uma relação sagrada, podendo escolher se eu queria ficar com a minha chama gêmea ou com a minha alma gêmea, simplesmente porque sim, simplesmente porque eu decidi qual que era a relação que mais se encaixava para mim, que mais fazia sentido para mim. E isso eu consigo te proporcionar. Mas você precisa entender algumas coisas. E a primeira coisa é: não é normal sofrer pela sua chama gêmea demais. Não é normal você passar meses e anos obcecada, sofrendo, angustiada, sem conseguir mover a sua vida, sem conseguir se relacionar com outras pessoas, sentindo totalmente insatisfeita com a realidade que você tem, com uma relação, seja com o seu gêmeo ou não, totalmente conturbada. Isso não é normal. A gente precisa parar de normalizar, né? Eu já falei por aqui algumas vezes. As pessoas estão colocando sintomas doentios como sintoma, como um sinal de que você encontrou a sua chama gêmea, né? Então, como você sabe que a sua chama gêmea é obsessão? Isso é doentio, e isso promove as pessoas a ficarem presas em um estado doentio. Se você tá passando por isso, se você tá sofrendo demais, a sua vida tá travada, o seu gêmeo não quer ficar com você, ele foge, ele não tá pronto, você tá numa outra relação, você tá angustiada, você sente que precisa fazer força para que as coisas consigam fluir, isso é um claro sinal de que você está no caminho errado. Deus não é esse caos. Tudo que é de Deus, que é sagrado, não tem esse caos. Não tem essa dor. Tudo que é sagrado e tudo que é de Deus é harmonioso, é alinhado, é fluido. Se não está assim, é um claro sinal de que você está no caminho errado. E isso acontece porque as pessoas, elas não sabem te mostrar qual que é o caminho certo e quais as coisas que você precisa fazer
para se conectar com a sua verdadeira essência. Se você entende, primeiro, que isso não é normal, isso já te dá um claro sinal de que as coisas que você está fazendo ou as coisas que você está escutando estão te levando para um caminho de sofrimento, que as pessoas usam como justificativa, como forma de matar o ego, mas na realidade não tá matando coisíssima nenhuma, só está te deixando cada vez mais presa em um estado de escassez, sofrimento e bloqueio. Então, já tem isso claro? Beleza. Segunda coisa que você precisa ter muito claro. Essa jornada é sobre despertar espiritual. O que significa isso? É sobre você despertar para reencontrar a sua verdadeira essência. E um dos grandes porquês você tá tão angustiada, a sua vida tá travada e você não tá conseguindo ficar bem sem a sua chama gêmea, é porque você não fez esse processo de reencontrar a sua essência. A jornada de chama gêmea não é uma jornada que tá ali para você entrar em união, né? Assim, olha, você vai passar todo esse sofrimento. Eu falo e repito, assim, né? Não acreditem que Deus tá lá em cima pensando assim, ai, eu vou pegar você, né? A fulana de tal, vou fazer ela passar pelo inferno para viver o amor. Você acha mesmo que Deus vai fazer isso? Você acha mesmo que a vida é assim, gente? Como se fosse assim, eu preciso mostrar que eu sou digna de amor. Você já é digna de amor. Deus já tá te amando. Deus tá te amando todos os momentos. Deus tá te amando nesse vídeo, tentando te libertar da prisão que você mesma está se colocando. Que você mesma está escolhendo viver quando você vai para o caminho errado, quando você escuta a sua carência e o seu ego e corre atrás de uma pessoa que deixou claro que você não tem valor para ela, claro que ela não pode te oferecer aquilo que você precisa, claro que as coisas não vão funcionar e não vão ser saudáveis pra você. E eu não tô falando que toda jornada de chama gêmea é isso, gente. Eu tô falando pra quem está vivendo isso. Se você não tá, se a sua jornada é incrível e maravilhosa, beijo, tchau, tchau. Aqui não é pra você. Eu tô falando pra quem está sofrendo. Isso não é normal. Essa jornada é sobre despertar e você reencontrar a sua essência. E quanto mais você resiste a despertar, quanto mais você resiste a viver os processos para você reencontrar a sua essência, quanto mais você resiste em procurar ajuda, porque você é uma guerreira que tá dando conta de tudo, né? Quanto mais você resiste em procurar ajuda qualificada para conseguir viver um negócio tão importante quanto é o que você tá vivendo, mas você vai permanecer em estado de sofrimento, porque essa jornada não é sobre você namorar a sua chama gêmea, essa jornada é sobre você se reencontrar através dessa relação. É sobre os seus gêmeos se reencontrar através dessa dinâmica. E se der, se for possível, se for harmonioso, se for sagrado, vocês ficarem juntos nessa vida, para vocês potencializarem, transbordarem essa essência que vocês já encontraram sozinhos, vai acontecer, que maravilhoso. Agora, caso isso não ocorra, você tem sim todas as chances e possibilidades de conseguir viver a sua vida bem, de conseguir estar em paz e de conseguir encontrar uma pessoa melhor. Eu já vivi muitas coisas na minha jornada, gente. Eu já entrei em união com a minha chama gêmea, já fiquei em união com muitos anos, eu encontrei o meu propósito, mas eu posso te falar, sabe qual que foi a minha grande conquista nessa jornada? Eu não sofrer mais. Eu consegui viver a minha vida da melhor forma. Eu consegui pegar essa história e tirar o melhor dela pra mim e não me afundar com ela. É eu conseguir ficar bem e escolher, ter a oportunidade de escolha de ficar bem sem a minha chama gêmea. E aí o que acontece, né? Sabemos, primeiro, que não é normal você estar em sofrimento. Que segundo, que essa jornada é sobre despertar e reencontro com a sua essência. E que se você está em sofrimento, é porque você está resistindo a viver esse despertar. Seja porque você está resistindo, que você tem essa conexão com o seu gêmeo. Seja porque você acha muito injusto ter que estar passando por tudo isso e você não queria estar passando. Seja porque você não se leva a sério.
né? Você acha que a cura e a transformação, ela vai acontecer com um monte de tiragem de tarô e terapia energética. E toda vez que aparece algum processo sério pra você viver, você desiste, você abandona, porque você não é uma mulher de palavra. Ah, e deixa eu adivinhar, o seu gêmeo também não, né? É uma coisa que você reclama bastante dele, né? Que ele fala, diz que te ama, que te quer, mas tá com outra, mas não te assume, mas não age, mas não faz a parte dele. Ele não é um homem de palavra, assim como você também não é uma mulher de palavra. Ele não te honra e não assume responsabilidade com você, da mesma maneira que você não se honra e não assume responsabilidade com você. Ele não te traz dignidade e amor na relação e na troca de vocês, da mesma maneira que você não traz dignidade e amor na relação de vocês. Isso é espelhamento. Ele tá mostrando exatamente no comportamento dele, na maneira que ele te trata, na maneira que ele deixou o relacionamento e da forma que ele está agora, o como você liga pra você, o como você participa da sua vida, o como você se leva a sério, o como você tem responsabilidade pela sua própria jornada. Então, não reclame de estar sendo maltratada ou destratada de alguma maneira se você mesma é a pessoa que está se colocando nesse lugar. Se você mesma é a pessoa que está fechando as portas para as oportunidades que estão aparecendo para você. Se você mesma é a pessoa que foge com o rabinho entre as pernas quando a solução surge na sua frente, porque você não tem coragem de lidar com o desconforto de olhar para você mesma. Não reclame do comportamento imaturo do seu gêmeo enquanto você mesma, mulher adulta, lida com a sua vida como uma criança lida. Sabe por que você tá sofrendo nessa dinâmica? Porque você tem um emocional de uma criança que espera ser salva e acha que quando você salva o seu gêmeo e faz tudo por ele, ele vai te dar alguma coisa de retribuição. Mas não, porque o contrato que vocês assinaram juntos não foi esse. O contrato que vocês assinaram juntos foi um contrato que ele faria o que precisava ser feito para que você finalmente parasse de olhar para fora, olhar para o outro, esperar que alguma coisa de fora consiga te salvar quando você tem uma potência e um poder dentro de você que não é só capaz de salvar a si mesma, como é capaz de salvar outras pessoas. Então, se você não tem essa vergonha na cara, é por isso que você está em sofrimento. Se você não tem um emocional maduro, você vai ficar em sofrimento. Se você não se coloca no seu lugar de mulher, você nunca será a mulher do seu gêmeo. O que significa isso em termos práticos, Gabi? Se você persegue o seu gêmeo, você não está no lugar de mulher. Você está no lugar de estar querendo conquistar, e o feminino é conquistado. Então o seu gêmeo, ele fica nesse lugar do feminino onde ele só vai fugir, e você sempre tem a necessidade, a sensação de que se você precisa ser essa guerreira que precisa conquistar ele. Quando você, por exemplo, aceita se colocar no lugar de amante ou amiga, você não está se colocando no lugar de mulher, e é por isso que ele sempre escolhe uma outra pessoa. Se você é aquela pessoa que resolve a vida do seu gêmeo, tá sempre trazendo ali, né, informações, super muito compreensiva, mandando sugestão, dando ultimato e falando, dizendo, você está sendo salvadora, professora e terapeuta e não mulher. Se você depende do seu gêmeo para ser feliz, você está no lugar de filha e não de mulher. Você percebe quanto em várias situações diferentes você sai do seu lugar e você nunca é a mulher, você nunca é a escolhida, você nunca vive o relacionamento com ele, porque você é todas as coisas menos a mulher da vida dele. Ele não consegue enxergar isso, porque você ainda não se conectou com a sua essência feminina. Você tá agindo no mundo pelo ego, e é por isso que todas as coisas da sua vida, elas só vêm através da força, da dor e do sofrimento, porque você tá desconectada da sua verdadeira essência. E mais do que isso, você tá desconectada da espiritualidade. Você vive a espiritualidade, né? Faz meditação, faz reiki, faz um monte de terapia energética, mas na hora de se colocar num lugar indigno, na hora de dizer não daquilo que vai te libertar, você faz. Isso mostra que você ainda não se reconheceu como herdeira, como filha de Deus, como uma mulher sagrada, como uma pessoa que carrega dentro de si a centelha divina. E aí você vai se
diminuindo, você vai se deteriorando e não adianta falar que você vive a espiritualidade se você sempre está se colocando em situações menores do que a sacralidade da sua alma. Então não adianta ficar fazendo 1001 terapias energéticas, reiki, meditação, achando que isso vai mudar alguma coisa. Porque você se conectar com Deus, você não precisa de ferramenta, você não precisa de um livro sagrado, você não precisa de uma instituição, você precisa se conectar com a verdade que o seu coração te mostra de que essa situação não é boa e é por isso que você está infeliz. Isso é enxergar a verdade. Você tá aí buscando qual que é a verdade, 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 você está infeliz. Essa é a verdade. E você não está fazendo nada para te tirar dessa situação infeliz. Vamos lá. Por que você não consegue ficar bem sem a sua chama gêmea? Primeira coisa, tem essa questão emocional, sim. Então, carência emocional, né? Então, assim, você ficar pensando demais na sua chama gêmea, você ficar sofrendo muito em relação à sua dinâmica, a primeira coisa que influencia é porque você ainda tá com as suas feridas emocionais muito afloradas, muito à tona em você. Então, o que acontece? Como você ainda não tem maturidade emocional, você lida com você mesma e com as suas emoções de uma maneira não tão responsável, ou não lidou de uma maneira tão boa até então, né? Ficou se reprimindo, achando que as suas emoções iam te deixar te tornar uma mulher fraca. Ou sempre lidava com as suas emoções de uma maneira muito deturpada, né? Então, associando, ficando sempre raivosa, muito chorona, muito carente, sempre dependente de alguém. Se isso tá acontecendo com você, o que vai acontecer? Você não vai conseguir ficar bem, né, dentro dessa jornada, porque você não lida com as suas emoções. Você não aprende a entrar em contato com elas, processá-las e transmutá-las. E quando você não aprende a fazer isso, você sempre vai associar essa dor, esse trauma que ressurgiu a partir do contato com a sua chama gêmea, a sua chama gêmea. Então, como eu falei, né, a dinâmica de chama gêmea é uma jornada sobre despertar espiritual. Então, ele vai despertar tudo dentro de você. Vai te trazer esse conceito sobre espiritualidade e tudo mais? Vai. Mas, ao mesmo tempo, também vai te revelar todas as coisas dentro de você que te afastam do seu eu mais elevado. Então, a sua carência, a sua imaturidade, as suas feridas, os seus bloqueios, o seu sentimento de culpa. É isso que essa jornada ela vai trazer para você. Então, quando você não olha para isso, quando você nega essa parte, quando você reprime as suas emoções, você fica com aquela ferida aberta, né, totalmente ali vulnerável. Você não consegue ignorar ela, mas você tenta. E aí você vai fazer duas coisas. Primeiro, você vai tentar reprimir as suas emoções, ou seja, você vai bloquear o seu feminino vai ficar bem baixo, e aí você vai ficar com um masculino muito alto. E esse masculino muito alto, ele faz um papel de compensação. Não quer olhar para essa dor, não quer sentir essa ferida, então você vai ficar com um excesso de atividade mental, não vai conseguir parar de pensar na sua chama gêmea, vai ficar obcecada, buscando 1001 formas de tentar resolver essa solução, vai ficar sempre pensando com a mente ali super angustiada, porque você tá desconectada do seu emocional. A outra coisa que acontece é justamente ao contrário. Você não consegue mais reprimir, porque aquela dor tá te engasgando, e cada vez que o tempo passa, mais coisas sobre o seu gêmeo vão aparecendo, né? Então o nome dele, ele vai aparecer na sua frente, ou você mesma acaba se envolvendo com ele de alguma maneira, e o contrário começa a acontecer. O seu emocional fica exacerbado, ele toma conta de você. E como você não tem maturidade emocional de lidar com as suas feridas, você é tomada pelo seu inconsciente, você é tomada pelo medo. Tudo que acontece é um cutucão pra você. Isso que eu tô te falando é um xingamento, né? Você sente que isso que eu tô te falando só tá te machucando, só tá te pinicando. Você fica com raiva de mim porque eu cutuco uma parte sua que te mostra que talvez você não seja tão boa e especial quanto você gostaria de ser.
tão boa, especial, que você tá procurando, né? Você procura se sentir especial, você procura se sentir amada. E é por isso que você tá procurando o amor incondicional do seu gêmeo, porque você sente que não foi amado incondicionalmente. Por isso que a jornada de chama gêmea, apesar de tão desafiadora, ela também te traz uma sensação de que você é especial, porque você foi escolhida entre todas as almas a viver esse amor tão único. Isso é a ilusão da nossa donzela. Isso é a ilusão da nossa criança. Ela quer ser escolhida, ela quer ser especial. E quando ela se depara com uma realidade, que ela percebe que talvez não seja tão especial assim, que esse amor tão forte que ela sente pelos gêmeos, aparentemente não está sendo retribuído, ou que essa jornada, ela não está sendo tão boa quanto deveria ser, ou que eu mostro pra você que você está sendo imatura, você fica incomodada. Mas, meu bem, você já é especial. Você já é sagrada. Você já é como todo mundo é. O seu papel é relembrar disso. Isso é o despertar espiritual. Você não precisa da sua chama gêmea te escolher para você se sentir especial e amada. Você consegue acessar isso dentro de você. Então a primeira coisa que você precisa resolver é resolver a sua carência, a sua criança interior, essa incapacidade sua de lidar com as suas emoções que faz você ficar projetando no seu gêmeo a fonte de toda infelicidade, mas ao mesmo tempo a fonte da salvação. Então, se o meu gêmeo fizer o que eu quero que ele faça, se ele vir atrás de mim, se ele se divorciar, se ele me escolher, eu vou me sentir especial. E eu posso te falar, como alguém que esteve muitos anos em união com o gêmeo e que atende pessoas que não só estão em união, mas constituíram família, que tem filho com o próprio gêmeo, eu posso te falar uma coisa? A união, ela não é o final. Você pode estar com o seu gêmeo e tá assim, dessa mesma maneira que você tá quando tá em separação. Às vezes até pior, porque você tá buscando alguma coisa externa para validar você. Isso é o comportamento de uma pessoa que tem um emocional muito imaturo. E é por isso que você sofre tanto nessa dinâmica. Então a primeira coisa que você precisa fazer para conseguir parar de ficar sofrendo em relação ao seu gêmeo é trabalhar o seu emocional. Você precisa amadurecer, desenvolver soberania emocional para que você consiga tirar essa parte da carência, não precisar mais de dependência, né? Tirar a dependência emocional do seu gêmeo. Gabi, tirei a dependência emocional, mas eu continuo muito obcecada pelo meu gêmeo, eu continuo pensando muito dele. Aí a gente vai para a segunda razão do porquê você não consegue ficar bem assim a sua chama gêmea. E qual que é essa segunda razão? Limpamos, né? Fazemos a sua cura emocional. O que significa isso? A gente vai limpar aquilo que não tem nada a ver com você. E aí a gente vai para uma segunda coisa, que é uma informação muito importante sobre chama gêmea que você precisa saber. Qual que é essa informação? Quando você encontra sua chama gêmea, você está encontrando alguém que tem a mesma assinatura energética que é a sua alma. E é por isso que os sentimentos eles são tão fortes, tão intensos. É por isso que você se sente em casa quando você tá com essa pessoa. É por isso que você se sente tão reenergizada, tão viva, tão feliz. Não apenas pela sua carência emocional e a sensação de que finalmente você encontrou a metade da sua laranja, que agora a sua vida tá feita, porque você finalmente vai ser amada do jeito que você queria. Não é só por isso, porque agora, a gente já viu, daí esse é o motivo 1. Se você tá pensando assim, é porque você está imaturo emocionalmente. A razão 2 é o quê? Quando você encontra o seu gêmeo, você sente essa energia. E enquanto você não acessar, não resgatar essa energia em você e na sua vida, você vai ficar obcecada pela energia do seu gêmeo. Você sempre vai estar pensando, você sempre vai estar querendo, você sempre vai estar sentindo, você sempre vai sentir essa saudade avassaladora, porque no final das contas, você quer sentir da mesma forma que você se sentia na presença dele.
Você quer sentir esse calor, essa vida, esse fogo, essa energia, essa potência, esse poder. Eu posso te falar uma coisa? Você consegue acessar isso dentro de você. E não só isso, a partir do momento em que você acessa essa energia sua dentro de você, você consegue também encontrar o propósito da sua vida. Você consegue encontrar aquilo que mais faz sentido pra você. Aquilo que você percebe que também você pode ajudar as outras pessoas a alcançarem. É que vai depender, né? Cada pessoa tem o seu próprio propósito. Mas você vai poder entender o que você veio fazer aqui e como você pode contribuir na vida das outras pessoas. Seja com o seu trabalho ou seja apenas com a sua luz e com a sua energia. Mas você fica viciada na energia do seu gêmeo enquanto você não resgata isso dentro de você. Quando você resgata, quando você entende qual que é a sensação da sua energia, quando você abre espaço interno para você e você consegue criar uma vida rica, uma vida que agrega você, uma vida onde tudo que você faz, o seu trabalho, os seus hobbies, os seus amigos, o seu descanso, são coisas que alimentam a energia da sua essência, você acaba de vez com a obsessão. E é de vez. Gabi, significa que eu nunca mais vou sentir conexão e amor pelo meu gêmeo? Não, você sente. Mas da mesma maneira que você sente conexão e amor pela sua mãe, pelo seu filho, pelo seu pai, pelos seus irmãos, pelos seus primos, pelas aquelas pessoas que você ama. A obsessão é porque você tá com saudade dessa energia. Mas você é ele e você pode acessar essa energia com você e com a sua vida. E quando você faz isso, você não sente mais a necessidade física da sua chama gêmea. E aí sim, você vai ter a capacidade num lugar maduro, num lugar sóbrio, num lugar soberano de decidir se aquela relação faz sentido pra você ou não. Porque se você não é mais dependente emocionalmente dele, e se você não é mais dependente energeticamente dele, a relação, ela tá ali pra te fazer transbordar, para potencializar a energia da sua própria essência, para fazer você se sentir mais fortalecida, para fazer você se curar, mas não através da dor que nem você está fazendo agora, mas através do amor, do acolhimento, da compreensão. É isso que é uma relação sagrada, e não essa loucura horrível que vocês estão vivendo. Então, essa é a segunda coisa que você precisa fazer, e essa é a segunda coisa do porquê que você tá tão triste, porque você não consegue superar a sua chama gêmea, porque você ainda está viciada na energia dela. E qual que é a terceira coisa, Gabi? Você ainda não entrou em fusão. E o que é a fusão, gente? É quando você consegue integrar totalmente o seu feminino, que é a sua essência de divina feminina, é a sua parte da essência da divina feminina, e o masculino. Então, integrar a essência da sua chama gêmea dentro de você. E quando a gente faz essa fusão, é aí que você se torna a verdadeira divina feminina, né? Que é essa mulher totalmente sagrada, totalmente em união interna. É quando a gente entra em união interna, é esse momento em que a gente consegue entender qual que é o nosso propósito, então aquilo que eu vim contribuir para o mundo. Por que eu consigo entender o meu propósito, Gabi? Porque primeiro, eu sei qual que é a energia da minha essência, o que eu quero, que é o meu feminino que traz, e eu consigo colocar isso em prática, eu consigo colocar isso no mundo real, eu consigo ajudar outras pessoas a fazerem isso através do meu masculino. Enquanto você não entra em união interna, você sempre vai sentir essa dependência dessa outra parte que falta, que o seu gêmeo trazia. Então, por exemplo, eu vou colocar o meu exemplo aqui. O meu gêmeo, ele me trazia muito essa questão de você ser mais pé no chão e mais racional. Então, assim, a minha capacidade, por exemplo, de ensinar é minha, sempre foi inata minha. Mas eu não era uma pessoa tão racional e tão pé no chão. Eu não era uma pessoa que focava muito em mim e naquilo que eu precisava pra mim. E o meu gêmeo era, entende? Então,
quando eu estive em união com ele por muitos anos, gente, a gente esteve junto por 8 anos. É isso que vocês precisam entender. Essas pessoas que vocês estão procurando pra tá dando orientação pra vocês, às vezes nem em contato com a chama gêmea tiveram. Eu estive em união com meu gêmeo por 8 anos, presta atenção. Então, durante esse período, o meu gêmeo, a coisa que ele mais me ensinou foi isso. É olhar para as minhas necessidades, eu ser mais racional, mais desapegada, eu consegui colocar o pé no chão, eu consegui entender melhor as necessidades do outro em mim. E foi isso que ele me ensinou. E era um aprendizado que eu tinha muita resistência. Então, quando a gente se separou, eu ficava com muita raiva, muita angústia, porque eu ficava assim, não, mas ele se colocou em primeiro lugar, ele é muito racional, ele é muito pé no chão, e não sei o que, não sei o que lá, por quê? Porque eu vivia ali no mundo encantado das minhas emoções, esperando que a borboleta azul pousasse no meu ombro e dissesse que a gente chama gêmea, e que se eu visse ali um 1111 e o nome dele, quer dizer que eu tenho conexão espiritual. Ai, gente, isso é coisa de gente que tá na 5D, e gente que tá na 5D não é gente que consegue lidar com o mundo real. Se Jesus Cristo só tivesse na 5D, ele não teria sido Jesus Cristo. Ele não teria ajudado as pessoas, ele não teria dado impacto no mundo real que ele teve. Ele não teria as coisas no mundo real que ele teve. Se você não quer ter resultado no mundo real e nenhum impacto no mundo real, então tá tudo bem. Agora as minhas alunas querem, né? Elas querem ajudar outras pessoas, elas querem ter dinheiro, elas querem ter uma relação, elas querem o mundo real acontecendo pra elas. Então, quando a gente entra em fusão, a gente consegue trazer o sagrado pro mundo real. A gente consegue trazer a nossa essência para o mundo real. A gente consegue se conectar com quem nós verdadeiramente somos. E é a fusão que pode te trazer a possibilidade de você entrar em união com o seu gêmeo, porque você não vai entrar em união com o seu gêmeo enquanto você estiver carente, obcecada e precisando dele. Entende? E é nesse estado de fusão também que você tem a possibilidade de escolher, de entender se realmente aquela pessoa é uma pessoa que faz sentido pra você ou não, porque você está completa. E as pessoas que você for encontrar são pessoas que estão ali pra te ajudar a continuar evoluindo, pra te ajudar a transbordar, pra te ajudar a acessar a coisa mais sagrada dentro de você. Então, essas são as 3 principais razões do porquê você não está conseguindo ficar bem sem a sua chama gêmea. Carência e maturidade emocional. Você fica dependente da energia da sua chama gêmea e você não entrou em fusão. Agora, o que você precisa fazer para realizar todas essas coisas? Você precisa se tornar a divina feminina. Então, primeiro, você precisa curar as suas feridas emocionais para tirar você do estado de carência. Segundo, você vai se reconectar com o seu feminino para que você consiga identificar qual que é a energia da sua essência e começar a trazer isso para a sua vida. Terceiro, você vai integrar o masculino para se tornar uma mulher completa e entender o como você pode atrair e viver uma vida e uma relação sagrada. O que é isso em termos práticos, Gabi? Uma vida que faz sentido para você, né? Então, no trabalho, nas relações com a sua família, enfim, mas principalmente uma relação sagrada. Você vai ter o poder de escolha, de decidir se quer ficar com sua chama gêmea ou não, e caso não queira, vai poder atrair um melhor e mais compatível parceiro, ou seja, a sua alma gêmea, para estar com você. Você vai estar magnética, porque você será feminina, e você vai conseguir viver uma relação boa, porque você vai ter integrado o seu masculino e vai conseguir ajudar outras pessoas com isso. Vai poder agregar valor e manter uma boa pessoa ao seu lado. Se é isso que você está buscando, então eu acredito que a mentoria Você Divina é o caminho certo para você. Na mentoria, ela funciona em 3 grandes etapas. Primeiro, você vai ter 3 consultorias individuais comigo. Para que essa consultoria, Gabi? Eu vou estar com você para identificar quais são os bloqueios, os karmas, as feridas que estão impedindo você não só de estar em união
caso você queira, mas principalmente que estão fazendo você ficar tão triste, tão bloqueada na sua vida, na sua jornada. Qual o propósito dessa conexão? Por que que você está bloqueada? Quais são os aprendizados que você precisa viver? Quais são as feridas emocionais? O que está causando indisponibilidade? Como está o desequilíbrio do seu feminino, do seu masculino? Tudo isso a gente vai identificar juntas. Mais do que isso, a gente vai fazer um plano prático para entender como você pode trabalhar todas essas coisas e sair dessa carência e dessa indisponibilidade, e o como você vai identificar qual que é a essência da sua alma e o como você vai construir uma vida e uma relação sagrada a partir disso. Tudo isso eu vou fazer junto com você. A segunda etapa é você vai ter acesso ao meu método, que é o que vai estar na Universidade Você Divina, onde você vai ter ali um passo a passo com tudo que você precisa saber e fazer para realizar a cura do seu emocional, a limpeza dos seus karmas ancestrais, se conectar com a sua essência feminina, integrar o seu masculino e atrair e viver uma relação sagrada. Então você vai ter o passo a passo com exercícios, com conhecimento, com tudo mesmo que você precisa para viver isso em prática. E a terceira coisa que você vai receber é o meu acompanhamento mensal, para eu mesma te direcionar, te mostrar, e você ainda vai ter vivências práticas todos os meses para que você consiga realmente ter os resultados que você busca. Se é isso que você tá procurando, se você tá pronta para viver essa jornada, o que significa tá pronta, Gabi? Tá disponível. Então, se você não tem dinheiro, se você tá cheia de dívidas, se você fez 1001 cursos, não me procura agora. Procura quando você estiver pronta, para você não perder nem o meu tempo, nem o seu. Se você sente que você não tá pronta ainda, foi muito desconfortável ouvir todas essas coisas, vai ser mais desconfortável ainda dentro da mentoria. Então, venha querendo e disposta realmente a se tornar essa mulher. Então, se você realmente leva a sério a sua vida, os seus relacionamentos e principalmente o desenvolvimento e propósito da sua alma, então a mentoria ela é pra você. Então, você precisa estar pronta, realmente disposta para viver isso. Se você sente que é isso que você tá vivendo agora, então eu te convido para participar da minha mentoria. Vou colocar aqui na descrição desse vídeo o link para você me chamar no WhatsApp e a gente conversar e eu entender se você realmente tá pronta para viver essa jornada. E caso você sinta que ainda não é o momento, mas você quer se aprofundar mais nisso, eu te convido para comprar o meu curso Manual das Chamas Gêmeas. É o curso mais completo sobre o assunto e mais do que isso, com certeza tem conhecimentos que você não tem acesso. Então, qual que é o propósito da divina feminina, do divino masculino? O que você precisa fazer para despertar o seu gêmeo? Como lidar com a separação? Como você realiza o seu propósito de alma? Como você passa por cada uma dessas etapas? Todas essas coisas eu ensino dentro do manual. E aí, quando você estiver pronta, você pode participar da mentoria. Tá bom? É isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha conseguido trazer esclarecimento para vocês, tá? Um beijo a todas e até o próximo vídeo.